Ele esse ano no Juventude, ele teve. Não foi titular absoluto quer dizer, eu ia me contradizer aqui, porque eu ia falar justamente o contrário. Teve um período na Série A que ele foi titular. Ele tem um período de 10 jogos seguidos, assim, 10, 9 jogos seguidos que ele atua, mas se você for pegar a competição, no geral, ele foi um lateral direito ali reserva. O Juventude, eles tinham 3 laterais, né? Tinha o Igor Formiga, tinha o Everton, que é até emprestado do Sport para o Juventude, e tinha o Reginaldo, então teve o revezamento entre eles. Igor Formiga às vezes jogava um pouco mais adiantado. Teve um momento que o Juventude jogou com 3 zagueiros, então teve esse efeito colateral ali também nos laterais, mas teve um bom número de minutos assim na Série A. Sendo bem sincero aqui, tá, pessoal? Na Série A, eu não vejo o porquê ele ter acontecido, sabe? Eu não acho que seja um jogador para jogar Série A. Assim, eu achei arriscado do Juventude. Eu acho que pelo fato dele ter um histórico no clube, já ter subido de divisão, já não era a primeira passagem dele lá, eu acho que isso acabou viabilizando o jogador. Mas, pô, ele não é aquele negócio que a gente está contratando um jogador de Série A. Não é, ele estava na Série A. Eu acho que não tira o mérito de contratação nenhuma, mas é bom deixar isso, isso assim posto, porque acaba trazendo até uma responsabilidade para o cara que não é a dele, sabe? Não acho que tem a marca de um jogador de Série A. Mas falando mais no geral, Reginaldo, ele tem passagens em vários clubes, assim. Eu acho que se você for pegar mais que você lembra mais dele, talvez seja no CRB, porque ele joga 2020, 2021, 2022 no CRB, faz uma quantidade muito grande de jogos nesses anos. Em 2020 ele chega no meio da temporada, mas mesmo assim faz tipo 30 jogos. Em 2022 faz 50 e poucos jogos. Vai para o Juventude em 2023, e aí ele sobe de divisão com o Juventude, aí vai e joga 2024 no Cazaquistão, e volta esse ano ali no meio do campeonato gaúcho para o Juventude novamente, inclusive nessa passagem pelo Cazaquistão. Caramba, eu vou me arriscar a falar o nome aqui do time, mas provavelmente está errado. Ordabase, Ordabazai, não sei como é que fala. Provavelmente não é nenhum dos dois. Ele chegou a jogar a Conference League, campeonato, a terceira divisão dos campeonatos europeus, lá por esse time do Cazaquistão. Mas falando de fato relevante mesmo na carreira, tirando a Conferência League, o fato dele ter 2 acessos. Subiu com o Atlético Goianiense e subiu com o Juventude 2023. Então, assim, é relevante, né? O jogador chegar assim com um currículo com 2 acessos, eu acho que já baliza um pouco em que nível ele joga na Série B. E realmente é esse. Quando o Reginaldo ele joga a Série B, geralmente é em clubes que brigam ali na parte de cima da tabela. É mais ou menos o patamar do jogador onde ele atua na maior parte da carreira. Indo para as características, eu acho que é melhor a gente falar um pouco das características antes de ir para os números propriamente ditos. Tem um perfil aqui traçado de Reginaldo, porque é um lateral diferente do que a gente tem. Eu acho que quando você compara com o Arnaldo, você vê 2 mundos de laterais, porque eu acho, na minha opinião, assim, tem gente que discorda, mas eu acho Arnaldo um lateral muito técnico. Eu acho que Arnaldo tem um bom passe. Arnaldo, ele consegue sair em drible da defesa muitas vezes de forma tranquila. Eu acho Você que não é nunca um vê, cara. né, João? Ô, João, você nunca vê. É porque é foda. Quando você cria uma visão do jogador, você às vezes fecha a mente para poder fazer uma análise um pouco mais crítica, assim, e até elogiosa em certos pontos. Mas você não vê um lance de Arnaldo que você diz, puta que pariu, que bicho grosso da porra. Você não vê um lance desse. Ele geralmente ele consegue fazer as funções tecnicamente muito bem.
Por exemplo, um lance simples. Aquele gol que o Náutico fez do Patrick Alan contra o Brusque, na primeira rodada do quadrangular, é um belo lançamento de Vinícius. Ele já domina com tranquilidade, sem estresse. Ele não fica perdido com a bola. E ele tem uma capacidade que isso é técnica, tá, gente? De colocar a bola em progressão sem perder velocidade. Por exemplo, era a nossa grande crítica, quer dizer, só uma delas não, né? De várias críticas que a gente tinha a Hélio Borges, mas uma que irritava era como o Hélio Borges perdia velocidade tentando conduzir a bola. Perdia muita velocidade, tanto na condução quanto na hora de pensar em armar um chute. Ele demorava tanto que toda a defesa chegava. Então, o fato dele ser um cara veloz sem a bola não surtia tanto efeito por causa disso, porque ele não tinha uma capacidade técnica de conseguir estar em progressão com essa bola dominada. Arnaldo faz isso assim com perfeição. E foda que Arnaldo sempre usou muito bem, né? Sim. Então, assim, a gente vai. Tem o Arnaldo, que é um lateral mais técnico, que é um lateral que, quando a bola está com ele na defesa, você não fica nervoso, vamos dizer assim. Ele consegue cortar para dentro e levar a bola pelo meio de campo de forma tranquila. Tem essa parte técnica, obviamente. A gente viu o Arnaldo se recuperar no físico, mas todo mundo, eu acho que ainda tem um pouco de dúvida de como vai ser na Série B. E aí a gente trouxe o perfil oposto. A gente trouxe o perfil de força, o perfil físico, um perfil que vai precisar do contexto do Náutico, tá montado para um lateral como o Reginaldo para dar certo. Por quê? Pro torcedor notar a diferença, isso é quase como o Maicon Daniel Alves na Copa. Arnaldo seria mais um Daniel Alves. Porque Daniel Alves, Chapo, ele revolucionou a posição na parte técnica, tá ligado? Calma aí, galera. Estamos falando de futebol, tá? Pô, é porque, vê só, Daniel Alves era um camisa 10 jogando na lateral direita, né? Exatamente. Daniel Alves e Marcelo é foda porque é uma coisa que não tem nem como você traçar um paralelo com os dois. Tá. Mas Reginaldo é estilinho Maicon, né? Aquele estilinho é trator, né? Pronto. Pode usar o estilinho trator. Dá para usar essa. Eu vi uns lances dele e me deu essa impressão mesmo. É aquele cara que bota para cima e vai atropelando a marcação, né? Vai ganhando na trombada. E aí, Chapo, só levantar essa discussão novamente e você vê o perfil físico de Reginaldo. Se você for olhar, eu acho que eu vi gente até se precipitando numa análise, olhar para um lateral de 32 anos, qual é a idade de Reginaldo, e falar, pô, esse cara não vai aguentar. E você vê como a idade não tem, tipo, não tem nada a ver. Você vê o vídeo de Reginaldo, você vê os jogos, você fala, pô, esse cara não tem 32 anos nunca. Assim, de força, de explosão. Então, às vezes você analisar olhando somente para a idade, você pode ir para um lugar que você vai errar meio feio, sabe? E é o que uma pessoa que falaria que Reginaldo não é um perfil físico faria, ele erraria. O nome também não ajuda, né, João? Porque Reginaldo é nome de velho, sabe? É difícil você encontrar alguém com... Seu Reginaldo. É tipo ele tem 32 anos, aí Reginaldo fica mais 3. Não, com certeza. Seu Reginaldo tem 35 anos, 36, 37. No barato. Então, assim, eu acho que nessa contratação, que eu vou falar aqui, eu nem gosto de nesse programa, ficar falando se a contratação é boa ou ruim, é mais uma apresentação, realmente. Mas eu acho que nesse caso vai ser uma contratação boa se o Náutico colocá-lo na caixinha dele, sabe? Eu acho que se o Náutico, por exemplo, quiser ter uma construção mais de trás, com o lateral direito participando muito da saída de jogo através de passe, não vai funcionar, porque não é o estilo do jogador. Ele não é um jogador técnico, não é como o Arnaldo. Você pode ver até... Não é um construtor, né? Não é um construtor, né, João? E esse fato de João... Deixa eu só levantar essa bola para tu, João, que tu merece. E isso que o João tá falando é muito importante, pessoal, porque João falou a mesma coisa de Igor Fernandes, tá? Ele desenhou a característica do jogador e disse, olha, o jogador ele vai dar certo se ele for utilizado dessa forma. Acontece que Igor Fernandes, durante 4 meses, não foi utilizado da forma adequada, por causa daquele pateta do Marquinhos Santos.
Aí Igor Fernandes jogou muito mal, a torcida criou uma impressão muito negativa dele e, de repente, Igor Fernandes, na mão de Hélio dos Anjos, volta a render porque foi utilizado da maneira dentro das características dele, que foi um ponto que eu lembro que João falou muito sobre isso. Assim, não adianta. Tem jogador que se adapta a qualquer estilo de jogo e tal. Tem jogador que não, pô. Tem jogador que tem o seu estilo, e aí cabe ao treinador, cabe à comissão enxergar e ver se vale a pena encaixar um sistema de jogo do seu time para potencializar aquele jogador específico. Então, eu acho que o Reginaldo vai precisar muito disso, porque é um cara que, se você colocar ele para sair jogando, para sair com passe curto, para ele dar uma inversão de jogo, não vai funcionar. Agora, se você quiser construir um papel onde ele vai te tirar do campo de defesa para o ataque, carregando a bola, a partir de uma arrancada, num duelo físico, aí ele vai te ajudar bastante. Então, tem esse modelo ali. É um cara que tem, eu acho que essas arrancadas como principais características. Você vê muito ele pegando a bola e levando, e o pessoal bate na massa e ele não cai, e ele consegue carregar essa bola. Tem característica muito de toque-passa. É o cara que busca sempre essa tabela para que ele consiga sair ali na linha de fundo. Então, vários momentos ele está na lateral, acha alguém no apoio no meio e passa logo para receber essa devolução, para conseguir chegar num cruzamento. Então, assim, tem essas valências ali muito de lateral. O cruzamento dele, se a gente pegar, a gente vai ver nos números, varia muito a taxa de acerto durante os anos dele, mas eu acho que mesmo sem você ter uma precisão, eu acho que esse ano foi muito boa a precisão dele, tá? Quase 50%. Mas mesmo que não fosse, você vê que é um cara que sabe cruzar. Eu falei isso muito com o Lucas Cardoso. Essa variação do cruzamento vai depender também muito de como joga o time, né? Se o time tem um jogador de área, se o time tem uma chegada, o time é organizado para poder chegar com muitos jogadores na área. Porque às vezes você pega um time, sei lá, um time que joga mais reativo, um time que não procura ter essa presença de área, aí o cara vai cruzar, não vai encontrar ninguém em boa parte dos cruzamentos. Aí você vai acabar interferindo, né? Justamente, ele precisa da equipe. É tipo assistência, tá ligado? O cara só dá uma assistência se o acompanhante dele fizer o gol, velho. Se tiver o goleador, né? Se tiver o goleador. Senão não tem assistência, não tem assistente certo. Então, assim, precisa disso. Mas eu gosto de olhar, beleza, esse cruzamento fez sentido. E eu acho que os locais onde Reginaldo busca sempre fazem sentido. Não é aquele cara que chega e cruza de qualquer forma. Então, eu busco analisar isso, e foi uma coisa interessante, que eu fui bastante xingado no Instagram, foi com o Lucas Cardoso, que eu falei, ele não fez gol não, mas ele chuta bem. E pronto, a galera me xingou pra caramba nesse vídeo, no corte que saiu no Instagram, porque como é que chuta bem e não faz gol? Teve até aquele vídeo que tu mandou de Caio Jorge, Atos, não sei se tu lembra, que é uma jogadaça de Caio Jorge, e o cara diz que ele errou o gol. Só que assim, é uma baita chute no gol. Foda. Assim. Só para descrever para o pessoal, é um lance de escanteio, se eu não me engano, tá? Aí a bola tem um rebote na entrada da área e Caio Jorge pega essa bola na sua própria área, assim, na entrada da sua própria área. Ele arrasta o campo inteiro, ainda passando por uns 2 jogadores ainda, em progressão, velocidade absurda, deixando a defesa para trás. Aí ele chega assim, depois de atravessar o campo inteiro, bem cansado, o goleiro sai bem, fechando o ângulo, ele dá uma porrada, assim, sustenta, bem equilibrado, pegou bem na bola, a bola explode no travessão, e a turma no vídeo em questão, dizendo, o cara finaliza muito mal. Meu irmão, o cara finalizou bem, pô, pra quem acabou de atravessar o campo. A bola ter batido no travessão, beleza, velho. Das outras vezes, ele provavelmente vai fazer esse gol. Inclusive, já que tu falasse Caio Jorge em finalização, eu tava assistindo agora Cruzeiro e Botafogo. Meu amigo, o segundo gol do Botafogo é uma especialidade em finalização de Caio Jorge, pô. O lance, assim, não dá nem Cruzeiro, nada. Não? Cruzeiro. Cruzeiro, falei o quê? Faz o Botafogo. Cruzeiro e Botafogo, pô. Mas tu falou que o gol foi do Botafogo. Não, quando eu falar que o gol foi do Botafogo, entenda como o gol ter sido do Cruzeiro. Entendi. Aí Caio Jorge.
Caio Jorge pega uma bola que, do local onde ele chuta, cara, não daria em nada na maioria dos jogadores, velho, na maioria dos atacantes. Ele faz uma finalização perfeita, onde o goleiro rebota, dá o rebote e Matheus Pereira faz o gol. Fica parecendo que é falha do goleiro. Depois de dar uma olhada nesse lance, Chapo. Olhei agora. Porque Eu já tô procurando agora também. Se você olhar no lance, você vai jurar que foi falha do goleiro. Mas se você der um pouquinho de boa vontade para ele analisar, não tinha muito o que ele fazer, não. A não ser que você julgue que ele deu aquele saltinho antes na preparação e foi ali que ele se ferrou na história. Mas ele foi no máximo do alcance. Enfim, e aí, então, tem um número para mim disso. O número que tu falou que não ia dar nada. O XG era 0,04. E aí, depois do chute, a finalização foi tão boa que saiu de 0,04 para 0,21. E a bola ia no gol. A bola ia no gol. Se o goleiro não pega, ia ser gol. Mas enfim, então, assim, não é só, beleza, chutou e fez gol, chuta bem. Chutou, cruzou e um cara cabeceou, foi bem. Não necessariamente. Então, eu considero, mesmo tendo essa variação durante os anos, eu considero que é um jogador que faz essa presença no ataque, esse cruzamento bom e se coloca em boas condições para fazer esse cruzamento. Na parte defensiva, nessa Série A ele teve dificuldade, tá? Assim, eu olhei, vi jogos na Série A e vi jogos na Série B. O comportamento defensivo dele na Série B é muito melhor. Mas tem duas coisinhas que me deixaram um pouco preocupado em relação à defesa. Uma é questão de bola aérea, da bola vindo, no caso da defesa dele, né, da direita para a esquerda. Esse é um gol que sai muito na Série B e a proteção dele nesse tipo de cruzamento eu não gostei tanto. E o segundo foi bloqueio para chute e cruzamento. Eu acho que a preparação dele para isso, às vezes, é ruim e possibilita um chute que não é nem que o chute não aconteceria, mas que se ele tivesse um pouco melhor posicionado, ele conseguiria um bloqueio, ele conseguiria dificultar mais o cruzamento. Então, esse ponto de defesa. Para falar de transição defensiva, acho que vai bem. É um cara que ele não larga lance, é um cara que acompanha até o final, então tem essa responsabilidade aí defensiva na dele, não é aquele lateral que vai subir para fazer o cruzamento e beleza, galera, fiz minha parte. Ele vai voltar, vai dar vida ali voltando. Então, eu acho que esse geralzão aí é bom, porque até algumas coisas que eu estou falando aqui, vai dar para a gente analisar um pouco melhor vendo, né? Vendo o vídeo quando tiver. Mas beleza. Vamos para os números. Esses números são os números dele na Série A, tá? Desse ano. Fez 1.173 minutos. Então, quantidade boa, 18 jogos divididos em 18 jogos ali na Série A, alguns com mais minutos, outros sendo titular. Então, tem uma variação realmente grande. Esses números dele aí, João, é aonde? Série A. Fiquei feliz. Meu irmão, caiu uma lágrima do meu rosto aqui agora. A gente tá analisando o jogador e os números dele são da Série A do Campeonato Não é do Campeonato Cipriota, jogando lá pelo Apoel. Pelo Apoel não, para fazer o Apoel era até bom. Geralmente era por um time bem abaixo do Apoel. Não é o Campeonato do Chipre. Quando eu falei cipriota, é isso que eu estava falando, tá? O cipriota é quem nasce no Chipre, é? Exatamente. Gentílico de quem nasce no Chipre é cipriota. Voltando, né, 1.173 minutos na Série A, tem a média de 3,19 interceptações por jogo, ações 44, você pode ver que até um número de ações um pouco mais baixa, geralmente passa de 50. Então, é um cara que aparece realmente em momentos específicos, com 68,7% dessas ações certas. Tem um número mais baixo também de passes, se você for pegar 29,45% e 82%. E aí você fala, tá falando que o cara não é técnico, que o passe... Primeiro, não pode levar ao pé da letra tudo, né? Quando eu falo que o cara não é técnico, não é que o cara nunca viu uma bola na vida
e ninguém sabe como é que ele virou jogador. Não é isso. Ele só não tem a técnica como principal característica. Mas tem ali 29, e eu acho que é um cara que ele tem muita consciência da limitação que ele tem em alguns momentos, e tenta passes mais tranquilos, principalmente na saída de jogo. Então, eu acho que isso justifica muito esses 82% aí de acerto. Tenta 1,45 passes longos, 57% de acerto, uma média de 3 cruzamentos por jogo, acho que isso é bem alto, e quase 50% de taxa de acerto. Se a gente for pegar, deixa eu comparar ele aqui com o Arnaldo em um segundo. Deixa eu achar aqui, cruzamentos, Arnaldo. Arnaldo também tem uma média ali de 3,23, só que Arnaldo tinha 35% de precisão. Então, assim, esse ano realmente foi acima o número de Reginaldo. Não é um cara que chega muito para finalizar, então você vê aí 0,28 por partida, ou seja, um chute a cada 5 jogos, basicamente, e 50% certo, ou seja, a cada 10 jogos um chute na barra, não é a característica também. Em duelos aéreos, 1,45, quase 50% de acerto, perde geralmente 7,41, perdeu nesse ano, né, uma média de 7,41 bolas, sendo 43% no seu campo. Acho que é bem elevado ali o número de perdas no campo defensivo dele. Recupera 5 bolas por jogo, 26 no campo do adversário, naquela pressão mais alta ali. De duelo defensivo, 4,23, 63%. E de ofensivo, 2,77, com 40% ganho. E a assistência para remate, que talvez seja melhor do que assistência, né? Só porque assistência depende do outro, mas 0,59 aí de assistências para remate por jogo. Então, lembrando, esses são os números dele na Série A desse ano. Então, assim, eu acho que dá para dar alguns descontos. Você não pode também olhar, beleza, Série A, então não consigo nem analisar. Consegue, tem coisas que dá para você tirar, mas em outros jogos, em alguns outros contextos, dá para ter algum tipo de desconto em relação aos números. Mas é isso, acho que dá para ir para o vídeo já, porque no vídeo a gente consegue já falar de mostrar algumas coisas, mostrar algumas características. É só daí já? Rapidão, deixa eu só me organizar aqui um segundo. Porque nesse vídeo aí, eu tentei trazer muitas coisas baseadas para mostrar realmente aquelas características que a gente conversou, que a gente falou no início. Lembrando que é ilustrativo, né? O cara não é porque ele errou um lance aí que ele erra sempre, não é nada disso. Mas vamos lá. Prefere o corte para cima? Olha o estádio, Chapa. Não, eu vou dar algumas observações. Primeiro, o estádio, as publicidades, a narração. Olha a narração. É Cleber Machado tá narrando aí? Passo, o Correia largou a marcação. Olha a iluminação. É um qualquer um, mas mesmo assim eu tô feliz. E o Jadson abriu a iluminação, Chapa. Pra sair jogando com o Reginaldo. As pessoas daqui bancaram. O jogo é à noite, né? Esse jogo é à noite. E não tem sombra. Belíssima iluminação, viu? As pessoas daqui bancaram têm até casaco, Chapa. Pra se proteger do frio. Saiu. Oxi. Recuperando. Tirou aí. O Rei tentava a abertura com o Montoro. Cadê, Reginaldo? Peraí. Volta aqui. Só me aqui. Bola de novo com o Jackson. Vamos lá. É o lateral direito. Chega bem por ali a marcação do Tô vendo ele aqui. Ele é esse aí, né? Exato, com a bola agora. Você pode ver já a movimentação dele. É um cara que ele recebe a bola, pode ver que aí ele nem tentou olhar para outra coisa, assim, beleza. Fez o fácil, né? Vou. Tinha um passe aqui mais difícil no meio de campo, podia sair progressão, mas não, vou mais na tranquilidade. É mais esse realmente o perfil. Você vê aí mais uma vez, agora tentando mais um passe em progressão. Ele tinha mais espaço, tentou, nessa vez errou, mas eu acho que a tentativa nesse caso é o que vale. Mas olha a diferença agora na saída, já
na arrancada. Um cara que já tenta arrancar, tentou um passe mais Ele é progressivo. feinho correndo, viu? Ele é feinho correndo. Eu falei isso, não gostaram, não. Mas a carreira dele é muito feia, velho. Assim, são 2 passos para dar um. O que você daria em 2 passos, ele... É o contrário daquele Guilherme Mariano, João. Aonde uma pessoa normal dá 4 passos, ele dá um só. Exato. E aí, beleza, isso aí realmente foi uma coisa que eu sempre achei esquisito. E aí depende muito de paciência, tá? Não paciência do centroavante do esporte, mas depende muito da paciência de, tipo, esse cara, para pegar bucha dele, eu acho que a torcida pode pegar logo. Mas eu acho que você tem que observar fora a estética. O que importa não é a estética. O que importa o que importa realmente é o que ele vai fazer. E aí, mas beleza. Você já vê aí uma saída, ele já um pouco mais avançado, recebendo essa bola mais avançada, e aí já vai tentar buscar aproximação. E essa movimentação dele aqui, ele faz muito. É o famoso toque-passa e toca-passa sempre, assim, basicamente. Foi a bola para o ponta e já tentou passar, o lateral acompanhou ele, não virou uma opção, mas conseguiu circular o jogo. E aí, mais uma vez, vai receber pressionado, nem é tão pressionado assim, mas já tenta, volta para o goleiro, e aí agora ele recebe pressionado, ganha nesse físico e já passa. E olha de novo, olha a corrida passando e recebendo na frente para chegar e fazer o cruzamento. Fez o cruzamento aí nesse jogo, tinha 2-2. Você pode ver que é um cruzamento que foi num local bom e era um cruzamento de vantagem para o Guarani, porque tinha igualdade numérica ali dentro da área. Mais uma vez, recebe essa bola e já parte na aceleração. Travou, mas continua avançando e sempre passando. Mais uma vez. João, coloca esse lance novo aí. Coloca esse lance novo aí, por favor, que ele domina a bola. Porque volta só um pouquinho. Preste atenção no jeito que ele domina e avança com a bola. Tem que voltar mais, gente. Agora. Me lembrou Mbappé. O jeito de dominar, a expressão corporal, me lembrou um pouco o Mbappé. Caramba, que bike! O Cristiano Ronaldo quase que faz o gol. Porra! Mais uma vez aí, aqui vai sair pro cruzamento. E aí, mais uma vez, um cruzamento, eu acho que é bem aceitável, né? Aí um frame de Carpini, mas outra aceleração. Chegou para dar o chute ali, conseguiu arrastar o time basicamente do meio de campo até o ataque. É outro lance dele chegando ali na área para cruzar. Esse aí já foi um cruzamento ruim, mas tem que colocar alguns lances assim também. Outra vez, no mesmo jogo contra o Botafogo, um cruzamento de outro local do campo agora, mais dos 3/4 ali, não da linha de fundo, mas tentando chegar muito nesse sentido. De novo, passando para jogar, vai tentar o passe e a ultrapassagem já foi, e aí o cruzamento com sentido. Não é o cara que chega na linha de fundo e cruza de qualquer jeito. Acho que isso é uma boa característica aí do Reginaldo. De novo, assim, são muitos lances que ele busca esse apoio para passar com a intenção de chegar na linha de fundo para realizar o cruzamento. Então, eu acho que o Náutico vai ter que aproveitar bastante disso dele, essas ultrapassagens, porque, no meu ver, é o ponto forte assim, do jogador, sabe? Talvez ele peque em outras situações defensivas, talvez, como a gente viu lá, até no número de roubada no campo do adversário, talvez essa pressão que ele exerça mais à frente não seja uma das melhores características, mas quando você pensa assim, em relação à ofensividade, em relação ao cruzamento, você consegue extrair algumas coisas boas. Esse lance aí já vai para aquela parte que eu falei em relação
ao modo de bloqueio de chute. Esse lance aí ele vai para 1 contra o Matheus Martins do Botafogo. Eu acho que você pode tentar justificar com parte técnica, tudo bem, faz sentido você falar que é uma divisão acima e o nível é maior, mas eu acho que tem comportamento que se repete quase praticamente se o cara for jogar em qualquer divisão. Ele vai atuar melhor, mas tem que ter cuidado em correção de alguns comportamentos, e eu acho que essa postura aqui, ao defender chute contra ele repete muito, que ele se abre bastante para tentar bloquear, ele tenta expandir muito o espaço que ele vai fazer o bloqueio. Na verdade, ele está dando espaço para o chute. E aí foi o que aconteceu nesse caso aqui. Ó. Vê como ele perde ali na disputa, né? E ele se abre muito para fazer o bloqueio e vai entre as pernas dele. Acho que isso se repete em várias situações. Mas ali foi 1 contra 1 sem tanto. Putz. O StreamYard, assim, ele não consegue trabalhar com 2 abas. O microfone, o fechamento de microfone fica por cima do vídeo. Aí, para dar pausa, é difícil. Rapidão, Furlan pediu para tu olhar o WhatsApp aí, porque ele disse que tem um material que vai acrescer ao debate. Olha, assim que acabar o vídeo, eu olho lá, porque senão eu não consigo. Mas traremos o material. Eu acho que tem uma diferença naquele lance ali que ele perde um pouquinho do contato e quando ele consegue ter esse contato físico, esse embate físico. Eu acho que quando ele chega mais perto, ele consegue ter mais assertividade ali. Talvez você mantenha uma agressividade maior, ele consiga ganhar mais duelos. E aí você pega como exemplo esse lance. Tem até uma dificuldade ali, mas no corpo, no tranco, ele consegue ganhar o lance. Mais uma vez aí uma jogada contra Eric Pulga. Aqui é um drible mais circunstancial o desarme, tá? Mas conseguiu também, e aí roubou a bola e já pensando na progressão, tentou ali achar por pouco não é um excelente passe do jogador, e essa aqui para mim foi uma jogada que me deixou um pouquinho receoso e vou acompanhar mais, porque sai muito gol na Série B assim, velho. Muito gol, muito gol, muito gol, muito gol. E aí eu vi que ele às vezes tem esse tipo de dificuldade, que esse lance aqui, ó, a bola tá saindo obviamente do Ceará, né? Da direita para a esquerda, e aí a postura que ele tem para brigar de cabeça aí nem sempre é a melhor. E aí, mas isso eu acho que é corrigível, acho que Edu consegue. Ó isso, Ati. Olha o estádio. Um Allianz Parquezinho. Antes, o melhor, acho que teria sido o Orlando Scarpelli. Agora tem um Allianz Parque no vídeo. E aí, ó, essa virada, ó, mais uma vez, ó, ele estava até atrás do atacante e ele acaba perdendo esse lance, ó, meio estabanado, e o Palmeiras consegue um chute, uma finalização boa, o Jandrei ali faz uma defesaça. Então, essa parte da bola aérea, essa proteção aí, eu acho que a gente vai ter que se ligar um pouquinho nesse caso. Nada que não seja treinável, eu acho que dá para melhorar, mas ele errou isso em alguns jogos. Mais um lance de desarme aí, ó, chegando, quando ele vai mais para perto, ele consegue ampliar um pouquinho melhor o leque dele. Agora contra o Sampaio também, indo mais para... Não, essa é a questão do cruzamento, ó, também. Ó. Aqui, aquela abertura de perna, assim, sem... Tipo, diminui o espaço. Aqui tu não tá fazendo nada, tu tá deixando o cara cruzar só. Se você perceber direitinho, esses cruzamentos assim também, acho que entra muito na relação ali da finalização que a gente tinha falado antes. Então, mais uma vez aí o lance de cruzamento, mas no geral eu acho que tem algumas dificuldades, esses pontos defensivos realmente existem, tem a parte da técnica, mas eu acho que se for um jogador
que se ele for encaixado num contexto de um time que tem uma pegada mais física, uma pegada que vai conseguir usar ele nas características que ele atua melhor, eu acho que pode render. Tem Série B bem consistente de Reginaldo. Eu acho assim que para o nível que o Náutico almeja, que o Náutico pensa, que é publicizado aí por todo mundo. O Becker ontem estava dando declaração sobre isso, sobre a meta do Náutico, que obviamente ninguém vai dizer não a um acesso, mas que a meta realmente é meio de tabela, não cair de divisão, é o que não pode acontecer de jeito nenhum. Eu acho que vai ser um jogador satisfatório aí para o começo para o ano inteiro. É uma contratação que, melhor do que falar sobre... É porque no mercado do Náutico, para você se animar e dizer, pô, essa contratação é boa, vai ser muito raro, sabe? Talvez se especulou a semana toda, assim, de uma sondagem que o Náutico teria feito com o Anselmo Ramon. Talvez o Anselmo Ramon seria uma contratação que você dissesse assim, pô, essa contratação gostei, velho. Pode até dar errado, mas eu gostei. Agora, o Reginaldo, melhor do que você dizer se gostou ou não, é você classificar como uma contratação que faz sentido. É uma contratação que faz parte da Série B. Um jogador de Série B, apesar de recentemente estar na Série A, mas é um jogador que já teve temporadas consistentes na Série B e que faz sentido. Lateral é uma posição, a turma fica puta quando eu falo isso. Mas é uma posição que eu não costumo valorizar tanto. Porque, para mim, é a posição mais desvalorizada do campo. Se você for partir da lógica que toda posição é importante, beleza, então acabou a discussão. Você vai querer valorizar todos. Agora, faça coloque num ranking da posição entre goleiro, zagueiro, lateral, meio, campo e ataque. Faça um ranking. Você pode até botar ponta e centroavante. Faça um ranking da posição mais importante à última posição. O lateral vai ficar em último, pô. Porque, veja, a gente costuma brincar dizendo que um campeonato de pontos corridos, como a Série B, é você ter goleiro e centroavante. Então, goleiro e centroavante é como se fossem as posições prêmios. Se eu for ter os meus 2 melhores jogadores, eu quero ter em goleiro e centroavante. Tá? Ultimamente, a gente vem vendo a importância que é zagueiro, velho. Zagueiro, ele é o novo construtor dos times. Você vê Léo Pereira no Flamengo. Léo Pereira é um camisa 10, pô. Jogando de zagueiro. Então são os novos construtores. Zagueiro ganhou uma importância muito grande. Já tinha, sempre teve. E agora mais ainda. Quem não quer um ponta que resolva um jogo, que quebre uma linha, que faça gols? E meio campo sempre teve sua importância. Então lateral é a posição que, com um orçamento curto, é a posição que eu acho que o clube deve investir menos mesmo. Eu não quero ter um time que a média salarial é 120 mil e os maiores salários do elenco ser 2 lateral. Não faz nenhum sentido para mim isso. Imagina, todo time custa 120. Aí eu tenho um lateral de 250 e um outro de 200. Para mim isso não faz nenhum sentido. Então toda vez que o Náutico está no mercado, atrás de lateral, que chega um lateral que faz sentido na divisão, é um cara que tem uma consistência na divisão, para mim já está muito bom. Já está ótimo, por sinal. Foi numa dessa que eu passei a aceitar Arnaldo renovar por causa da melhora física. A partir do momento que ele teve essa melhora, eu já comecei a achar Arnaldo um lateral que dá para jogar uma Série B. Também, se em algum momento ele se mostrar insuficiente, troca, manda embora. Mas eu acho que para a Série B e para as pretensões do Náutico, Reginaldo é uma contratação que faz sentido.